Oi, gente, quando eu decido as coisas, eu tenho que pegar e fazer na mesma hora. Porque eu falo assim, se eu for demorar mais um pouco e tal, é como se eu estivesse perdendo tempo. Então eu já tava pegando a câmera, na verdade já peguei a câmera e comecei a gravar pra mostrar pra vocês como que seriam essa semana, na verdade, em específico. Vou gravar 7 dias seguidos pra vocês verem como que eu tô cumprindo com as metas que eu estipulei. Vocês têm noção das metas que eu estipulo pelo meu Instagram, porque eu posto por lá. Mas o resultado delas vocês têm aqui no último final de semana do mês. Esse aí foi o jantar que eu preparei ontem, foi uma macarronada muito pesada mesmo. Na verdade tava um pouco mais leve, tá, do que aparenta. Mas a gente tava morrendo de vontade e no final ele me apareceu com 2 tabletes de chocolate que ele tinha ganho numa ativação. No dia seguinte a gente já acorda no vapor, já toma café e vai pra academia, porque uma das metas que a gente tem é pegar a academia no ritmo, pegar o ritmo da academia, no caso, né? De novo. E firme, sabe? Acordar cedo, porque pelo menos de manhã a gente sabe que a gente vai cumprir com aquilo e é menos uma coisa, é mais uma vitória e menos uma coisa pra gente fazer no dia. E também é uma vantagem enorme pra nossa saúde, né? Então a gente prioriza muito, inclusive a comida, menos o jantar de ontem, tá? Agora eu tô arrumando as coisas pro trabalho. Eu trabalho numa agência, mas é home office. E aí, boa parte dos dias são home office, né? E, cara, eu me descobri tanto, assim, na publicidade. Na verdade, assim, eu já gostava muito da ideia de trabalhar com comunicação. Desde pequena, né, eu tenho isso. Acho não. Por volta dos 7, 8 anos eu já fazia jornalzinho, sabe? Já gravava jornalzinho. Ou gravava assim, não tinha computador nem câmera, né? E a câmera que eu tinha era aquelas bem... Vou tentar achar uma imagem dela e colocar aqui pra vocês. Era isso que eu tinha de câmera, e quando eu não gravava com ela, eu fingia que eu tava num programa, que eu tava num jornal. E aí eu montava toda a programação e tal. Eu adorava. E com o tempo isso foi passando, na verdade, porque eu tive um grande contato com pessoas que trabalhavam na área da comunicação e elas sempre reclamavam a falta de remuneração, né? Então, se você fosse trabalhar, por exemplo, na publicidade ou no jornalismo, eu queria muito jornalismo. Nossa, você vai sofrer muito porque você não é remunerada de forma justa, né? E aí eu ficava pensando sobre isso. E isso me pegou muito, até que eu até pensei em ir pra medicina veterinária, porque quando eu sempre gostei, né, de bichinhos e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, eu quero fazer algo que ajude a comunidade, né? E não que traga más notícias, porque eu tinha essa visão do jornalismo, que o jornalismo trazia coisas ruins, trazia notícias, às vezes desnecessárias, essa visão que eu tinha. E aí foi bem na época, quando eu tava decidindo a faculdade, foi bem na época que sancionou aquela, não me recordo se é lei, mas reconheceu o jornalismo sem a necessidade da formação acadêmica. Então você pode ser considerado jornalista mesmo sem se formar na universidade. E aí isso me desanimou também. Então juntou ali a falta de reconhecimento que os outros profissionais expunham pra mim e essa, vou falar assim, a desmoralização do jornalismo, porque pra mim foi uma perda enorme pra comunicação essa falta de reconhecimento. Pra mim é falta de reconhecimento. E aí rodei, acabei parando na faculdade, que na verdade é quase o carro-chefe da minha família, o direito. E eu adoro o direito. Não adorei, eu adoro direito. E eu adorei estudar também. Quando eu entrei na faculdade no meu primeiro semestre, eu falei assim, caraca, eu adoro isso. E do primeiro ao último semestre eu adoro estudar isso. Eu adorava o momento que eu sentava e estudava, porque eu realmente aprendia e gostava e tal. Era um outro universo e parecia que eu evadia de onde eu tava. Inclusive, eu tô mostrando, o direito me lembra muito Nárnia, mas não porque não porque seja algo imaginativo, né? Mas deixa eu só ver se tá gravando, né? Porque eu tive a leve sensação. Tá gravando. E me lembra porque toda vez que eu lia Nárnia, toda vez que eu li Nárnia ou coisas que envolvam Nárnia, eu fico, nossa, tô saindo, tô evadindo da onde minha mente tá. Enfim. E aí, inclusive tem ainda livros e tal, e isso aqui não é nem um terço, né? Acho que nem um quinto dos livros que eu tinha e que eu li, eu devorava os livros do direito. Inclusive esse aqui é do Alexandre de Moraes, e muito bom, inclusive, eu não sei se tá aparecendo pra vocês, vou mostrar. Mas eu sempre fui amante de livros, e esse livro aqui foi uma conquista pra mim, quando eu comprei, porque na época ele era
caro, eu acho que era, sei lá, R$ 80. E aí eu comprei ele. E outros aqui, acho que essa estante conta mais de mim do que se eu falar pra vocês. Porque tem várias partes da minha vida aqui, vários gostos que fizeram parte da minha vida. E eu sou muito apegada também, enfim. E aí eu aprendi o direito e trabalhei durante 6, quase 7 anos no direito. E quando eu decidi mudar, eu falei assim, eu já tinha começado a faculdade, eu tava indo pro 3º semestre, pro 2º semestre, e eu falei assim, cara, eu preciso mudar, porque foi bem na época que eu fui desempregada. Eu falei assim, cara, vai ter que ser agora. Porque se eu encontrar um trabalho que eu fique estável, que eu seja tratada do jeito que eu seja bem reconhecida, né, seja um ambiente saudável, e seja na área do direito, eu vou querer ficar, não vou querer sair. Justamente pela estabilidade. Ou se eu quisesse sair, seria daqui um tempão. Então eu falei, vai ter que ser desse jeito mesmo. Vai ter que ser agora. E isso me empolgava, mas eu ficava com medo também. Mas falei, vai ter que ser com medo mesmo. Vai ter que ser com medo. E mal sabia eu que já tinha algo preparado, né? Eu acredito muito em Deus e nas coisas, nas providências dele. E a agência que eu trabalho hoje, com certeza, foi providência divina. Mas continue acompanhando. Toda vez que eu uso tripé, eu lembro das músicas da mulherada. Eu adoro. Eu sou muito suspeita pra falar de sertanejo, né? Mas eu adoro as músicas que elas as medleys, né? Que elas fazem. E, falando de meta, elas são um ótimo exemplo também pra gente pegar sobre constância, né? Elas estavam gravando vídeos há muito tempo. Deixa eu até pegar o microfone pra ficar mais perto, porque tá fazendo barulho demais ali a água. E elas faziam vídeos há muito tempo. E não dava tanto retorno, até uma hora que viralizou, né? E elas tinham alguns jeitos, alguns trejeitos que identificavam as meninas, né? O fato de pegar o tripé e tal, e fazer assim, que nem eu tava falando, que ficou quase que uma marca da mulherada. E aí todas as vezes que elas fazem os medleys, elas gravam um vídeo, eu fico esperando que elas peguem o tripé. E não sei se foi intencional, se foi com essa intenção de criar essa identidade, ou essa... Na verdade não é nem identidade, né? Mas essa... pode ser uma identidade. Que é um gesto, né, e tal, enfim. Um branding. Pode ter sido algo intencional. E aí fica já um apelo não, mas assim, algo que eu aprendi na publicidade, que tudo é intencional. Tudo, até o fundo é intencional. Talvez eu não tenha usado o fundo de forma tão intencional quanto eu pudesse. Mas ele diz muito sobre mim também. Tudo, todas as propagandas que você assiste tem algo por trás, todas. E beba água, né? Porque faz parte da meta. Não precisaria ser tão parte da meta, tá? Porque devia ser, tipo assim, um mínimo do ser humano, né, galera? Gente, eu ia mostrar pra vocês, ó, o que eu vou fazer agora no trabalho, mas eu fui interrompida. Que é isso, cara? Que coisa gostosa é essa? Tá ronronando? Acho que ela se incomodou um pouco, né? Vamos lá, galera, trabalhar. O que eu tô fazendo agora? Deixa eu diminuir, peraí. Não sei, assim, é um grande preconceito de quem não trabalha com criativo, que quem trabalha... Tipo assim, se você não trabalha com criativo, provavelmente você acha que quando a gente não tá especificamente produzindo, a gente não tá fazendo nada. Porque eu pensava assim também. Eu tinha um leve preconceito, mesmo querendo trabalhar com criação, com comunicação, enfim. E aí, o que eu tô fazendo neste momento? Eu preciso criar campanhas, anúncios e publicações mais interessantes, de copyright, de criativo mesmo, assim, na verdade, mais direcionado pro texto, porque eu tomo conta mais dessa parte. E agora eu tô estudando algumas abordagens de marcas mais importantes, na verdade, mais importantes não, de marcas muito mais reconhecidas, tá? Porque toda marca é importante. Não é clichê, tá? Toda marca é importante pro giro econômico e tanto pra rede social quanto pra consumo, no geral. Toda marca é importante. Mas essa aqui é muito mais reconhecida. Por exemplo, o Bradesco. O Bradesco é uma marca. É um banco, mas é uma marca. E eles têm um viés, né? De viés financeiro. E aí, essa aqui é de uma plataforma na nova campanha. Então, assim, eu vou ler ainda. Eu fui impactada e eu quero ler isso agora. Provavelmente eu vou trazer análise pro canal, porque essa é a nova vertente, né? Mas fica aí um pouquinho. Inclusive, isso faz parte da minha meta, né? Que é acumular 20 horas de estudos sobre marketing.
eu queria... isso aqui faz mais parte do meu trabalho, mesmo que eu não esteja produzindo, né? Mas o meu foco em estudo era em neuromarketing, que inclusive é muito interessante, posso gravar um vídeo também. Inclusive, na verdade, assim, posso não, vou gravar, né? Faz parte de mim, então eu vou gravar. É muito importante, que eu acho muito interessante, que as marcas, elas... a Vaca Roxa, o livro Vaca Roxa, eles falam, né, que antigamente as pessoas procuravam muito mais quem resolvia os problemas delas, né? Então, assim, quando a internet tinha acabado de lançar, quando as pessoas descobriram o potencial de venda da internet, elas eram alcançadas por prestadores de serviços. E aí, a ideia era, tipo assim, você prestava um serviço, você resolveu o meu problema? Beleza. Só que isso, como existem mais de 10 profissionais da mesma área, né? Ou seja, tem mais de uma pessoa fazendo o mesmo trabalho e com o mesmo diferencial, você acaba procurando... Você passou a procurar, os seus pais passaram a procurar, os seus avós passaram a procurar pessoas que não só resolvessem os problemas deles, mas que resolvessem de forma eficaz. Então, algo bem feito, né? Não só tapar seu problema. Ele quer algo que seja superior a isso. E agora, isso evoluiu, e agora a gente tá procurando não só alguém que resolva os nossos problemas, e não que só faça bem feito, mas que nos proporcione a experiência. Isso era algo muito mais... Eu tô devaneando aqui, conversando, né? Isso era algo muito mais voltado à classe A. Porque quem tinha mais dinheiro procurava mais experiência. Tinha como pagar a experiência. Mas eu sinto que agora a experiência chegou na classe B, C, né? Porque você compra um produto, você compra algo bem feito. Tipo, tudo é premium. É ali na esquina, mas é premium. E aí você paga R$70, e aí você não paga só o produto, você vai pagar a experiência. É bizarro. E aí agora pra passar de bem feito, você precisa ter uma experiência. Daqui a pouco você não vai precisar, não vai bastar ser só bem feito e ter experiência, vai precisar algo a mais. Isso aí acaba até sufocando o empreendedor, né? Mas o mundo é assim, né? Tudo evolui, tudo é em escadinha, enfim. E aqui eles estão trabalhando com isso, né? O Bradesco lança nessa quinta-feira, dia 6 de agosto, o Meu Bradesco, o novo ecossistema que reúne sua estratégia de tecnologia, inteligência artificial e inovação voltada para experiências dos clientes. É disso que eu tô falando. Vamos assistir? Não sei se vai dar como direito aos autorais, mas vamos ver. Meu Bradesco, um ecossistema de inovação para colocar você sempre primeiro. Diga, fala o boleto para mim. E nosso futuro vai ser cada vez mais tecnológico, mas nunca menos humano. Esse é meu Bradesco. Bradesco, você primeiro. Não, é assim, você vê que é uma coisa simples, mas não é algo simplório. É algo claro, objetivo, até mostra bem especificamente públicos que talvez eles queiram atingir, resolução de problemas que eles queiram atingir. Interessante. Quem escreveu essa foi a Renata Suter, jornalista e coordenadora do Prêmio Colunista Rio, Centro-Leste e Espírito Santo. Renata Suter é editora-chefe da Janela Publicitária, inclusive esse aqui é o site que eu tô lendo, né, no momento. Janela Publicitária. Enfim, eu vou continuar procurando aqui. Inclusive esse aqui, ó, uma amiga minha participou desse evento aqui. Brasil Global. Vamos ver aqui. Interessante, eu vou continuar lendo e estudando aqui e vou mostrando pra vocês as partes mais importantes e mais interessantes, na verdade, do dia, que tem link com as metas, tá? Não é que aqui a gente tenta ser o mais objetivo, mesmo que eu goste de falar muito.